Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre termodinâmica, tá? É a última parte de termologia, tá bom? Que a gente viu escalas termométricas, nós vimos dilatação, nós vimos calorimetria, estudo dos gases, e chegamos na última parte que é termodinâmica. Essa termodinâmica, nós falamos em movimento através do calor, tá? Termodinâmica, beleza? Então, vamos dar continuidade. Bom, para isso a gente vai começar com um vídeo, tá? Onde vocês irão assistir para dar início à introdução sobre termodinâmica. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Rede Descomplica. Hoje tem mais um Quer que Desenhe para você que adora estudar com bom mapa mental. Mas para você que ainda não sabe do que estamos falando, chega mais. Aqui a gente explica as principais matérias para o vestibular, desenhando tudo tintim por tintim. Para ter acesso a essa ilustração incrível, é só baixar no link disponível na descrição. Como sabemos, o Quer que Desenhe vai ganhar seu coração. Já deixa um like, comentário, ativa as notificações lá no sininho e, claro, se inscreve no canal, porque aqui tem muitos outros programas irados para você potencializar seus estudos. Para os novatos de plantão, no final do vídeo tem um cupom de desconto para assinar o Descomplica. Loucura, loucura! Agora eu sei que você já cansou desse blá, blá, blá e tá querendo saber de conteúdo. Então eis que o nosso tema de hoje é termodinâmica. Sem mais delongas, como funciona essa parada de termodinâmica, afinal? Pode ficar tranquilo que eu tô aqui para te ajudar. Essa parte da física que estuda os gases perfeitos e as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Bora exemplificar? Vamos supor que colocamos um gás perfeito dentro de um recipiente, fechamos com um êmbolo e a partir daí mudamos a temperatura por meio de uma fonte térmica. Pode até ser uma chapinha. Quando o gás é aquecido, ele se expande e faz uma força para empurrar o êmbolo, que vai se deslocar para cima. E já que temos uma força atuando sobre algum objeto que se desloca, temos um trabalho. Apareceu a nossa primeira fórmula. O trabalho é igual a pressão vezes uma variação de volume. Só que pera lá! Essa fórmula usaremos só em processos isobáricos. Iso quem, professor? Isobárico. Espera um pouquinho que chegaremos lá. Só que eu já vou logo adiantando. Se não for isobárico, você pode usar o gráfico para analisar tudo e achar o resultado que você quer. Nesse caso, o trabalho será igual à área abaixo da linha do gráfico até o eixo do volume. Para você ficar ainda mais expert no assunto, que tal falar rapidinho de alguns conceitos importantes dessa matéria? No caso, são três: temperatura, calor e energia. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. O calor é a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. E a energia é a capacidade de um corpo em realizar trabalho. Entendido? Fixa bem essas informações que elas são importantes para continuarmos. Passemos adiante. Precisamos falar sobre transformações gasosas. Existem 4 tipos: a isobárica, a isovolumétrica, a isotérmica e a adiabática. Isobárico, aquela parada que tu falou lá atrás. Isso aí, meu aluno, mas aguenta mais um cadinho que o professor te explica. Para calcular todos esses processos, você usa uma equação bem simples. Pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial. Agora, para aplicar dentro de cada transformação, temos as variações para cada uma delas. Chegou a hora do isobárico brilhar! Prefixo iso significa igual e bárico se refere à pressão. Portanto, todos os processos isobáricos têm a pressão constante, que não muda. Já que as pressões são iguais, a nossa queridíssima fórmula fica assim, ó. E a isovolumétrica? Alguém adivinha? Essa é fácil. Nessa, é o volume que permanece o mesmo, deixando a equação desse jeitinho. Como você já pode imaginar, a isotérmica é aquela que a temperatura é constante. Com esses nomes facinhos, até eu. Nossa equação fica assim. Acho que agora complicou. Adiabática. Que nome é esse? Essa transformação acontece tão rápido que não dá tempo nem de trocar um calorzinho, ou seja, não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Lembra que explicamos o que era calor lá em cima? Pois bem, o calor é a troca de energia térmica entre corpos. Caso essa quantidade de calor seja positiva, que é maior que zero, significa que o gás está recebendo calor. Agora, se for negativa, que é menor que zero, o gás está perdendo. Na transformação adiabática, essa quantidade de calor é igual a zero, e por isso não há troca.
Já é, professor, saquei tudo. Bora passar para outro ponto porque eu quero entender tudinho desse troço aí de termodinâmica. Seu desejo é uma ordem, meu querido aluno. Falaremos agora de energia interna, que representamos por ΔU. Esse conceito é a soma de todas as energias das moléculas do gás e está diretamente ligada à variação de temperatura. Mas vamos desenhar para ficar melhor. Se a agitação das moléculas aumenta, variação de temperatura positiva, a energia interna aumenta, ΔU positivo. Logo, se a agitação das moléculas diminui, ΔP negativo, a energia interna diminui, o ΔU é menor que zero também. Se a agitação das moléculas não muda, ΔT igual a zero, a transformação isotérmica, ou seja, a energia interna não muda, o ΔU também é zero, gente. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, fórmula de ouro, lhes apresento a magnífica, espetacular e incrível primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Ainda está complicado? Vou te dar um exemplo. Pensa que o calor é como uma comida que você ingere para te dar energia e o trabalho é a energia que você gasta para realizar as tarefas diárias. Andar, estudar, trabalhar, etc. A energia interna será o saldo de energia ao final do dia, por exemplo, a gordura. No caso de que a quantidade de energia da alimentação ser maior que a energia gasta durante o dia. Viu como o mapa mental te ajuda a entender melhor as coisas? A gente tem outros episódios tão legais quanto esse aqui no canal. E não pensa que eu esqueci do seu desconto, não. Vai aparecer aqui na tela um cupom para você assinar o Descomplica num precinho gostosinho no azeite. Pá, não dá mole. Se você gostou do desenho e do conteúdo, baixe o mapa mental que está aqui no link da descrição, deixe seu like, comentário, ative o sininho e se inscreva no canal. É isso, pessoal. Até a próxima. Fui!
uma figura, como está no exercício, né? E o que ele quer? Ele quer o trabalho. Então, se eu achar essa área aqui, olha, eu vou estar achando exatamente o trabalho, tá? Que é desse ponto até esse, tá? Porque é uma proporção, então é base vezes altura, tá? Como é uma área, como é um trapézio, né? Então, nós vamos achar a área para achar exatamente o trabalho, tá? Então, é base maior mais base menor, porque é a área do trapézio, tá? Ó, aqui vai ser a base menor. Aqui vai ser a base maior. E aqui vai ser a altura dele, tá? É como se ele tivesse de lado, tá? Vezes a altura dividido por 2. Então, trabalho, aquela letrinha, né? Base maior, 6 vezes 10 elevado a 5, mais base menor, vezes a altura, porque de 1 até 4 é 3, tudo dividido por 2. Aqui vai dar 6 mais 2, 8. A potência, ela continua igual, porque as duas são iguais, também nem poderia ser feito, né, se fosse diferente. Dividido por 2. Eu já vou simplificar o 2 com 8, que vai sobrar 4 aqui. E aqui vai dar 12 vezes 10 elevado a 5 joule, porque trabalho é a realização de energia, né? Então, aqui, ó, 12 vezes 10 elevado a 5 joule, ou ainda 1,2 vezes 10 elevado a 6, tá? Pode ser assim também, ok? Bom, uma figura, A continuação, como está bom, para a gente continuar a explicação, tem mais alguns exemplos, tá? Que acho que facilita a vida de vocês. Então, aqui é um sistema gasoso, recebe do meio externo 200 calorias em forma de calor. Sabendo que uma caloria é 4,2 joule, determine o trabalho trocado com o meio numa transformação isotérmica. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com essas informações, tá? Deixa eu pegar o laser aqui. Ó, a gente tem que tomar cuidado. Isotérmica, tá? Então, isotérmica é que não tem alteração de temperatura, tá? Então, a temperatura ela é constante. Depois ele quer variação da energia interna numa transformação isométrica ou isovolumétrica. Lembra que eu expliquei? Que pode ser isocórica, isométrica, isovolumétrica. Tudo mesma coisa, né? Então, o volume mantém constante. Então, primeiro vamos fazer a letra A e depois a letra B, ok?
Bom, então vamos lá. Nesse exercício, ele fala assim: um sistema gasoso recebe ao meio externo 200 calorias em forma de calor. Sabendo que uma caloria é 4,2 joule, determinar o trabalho trocado com o meio numa transformação isotérmica. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que na expansão isotérmica, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a energia, a quantidade de variação de energia é zero, tá? O que vai acontecer nesse exercício? Aumenta seu volume e realiza um trabalho positivo, tá? Quando ele recebe calor. Bom, primeira coisa eu tenho que transformar a quantidade de calor, que é uma caloria, tá? Que são 200 calorias, vezes 4,2. Por quê? Porque ele recebe 200 calorias, uma caloria é 4,2. Então, tem que saber o quanto de calor que ele vai receber. Essa continha vai dar 840 joule. Então, a primeira pergunta que ele fala é o trabalho trocado com o meio numa transformação isotérmica. Ele quer saber o trabalho trocado com o meio, certo? Então, o trabalho... Então, lembra daquela formulinha que deu no vídeo? Que ele fala assim, quantidade de calor, ou seja, você comeu a pizza, realizou um trabalho, tá? Realizou o trabalho, que era atividade física, ainda sobrou o quê? A gordurinha, que é energia, tá? Então, a quantidade de calor que você recebeu é 840. O trabalho realizado é o que eu quero saber. Como não tem a troca de calor, tá? Então, a energia é zero. Vai aumentar o volume, então, mas a energia é zero. Então, mais zero. Então, automaticamente, a quantidade do trabalho, né, que ele quer saber, que na letra, o trabalho trocado com o meio, se não houve a transformação que foi isotérmica, então a energia é zero, então automaticamente é 840 joule, tá? Então, esta é a letra A. Na letra B, ele fala a variação da energia interna numa transformação isométrica. Bom, aí é isométrica. Então, o que é isométrica? Isométrica, o volume permanece constante. Então, volume constante, porque é isométrica. É isovolumétrica, né? A variação do volume vai ser zero e o trabalho é zero, porque não vai ter, o volume vai permanecer. O calor recebido é transformado em variação da energia térmica, tá? Então, vai ser a mesma coisa. Como não vai alterar o volume vai ser constante. E não vai ter variação de energia ali, né? Que tanto a variação do volume vai ser zero, porque não vai ter. E o trabalho vai ser zero, porque não vai ter movimento, né? Vamos imaginar num êmbolo, não vai ter aumento ou diminuição de volume, então a energia vai ser zero. Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber a quantidade do que ele pergunta? Variação de energia interna, tá? Então, mesma coisa, que é igual o trabalho mais a variação, tá? O que é 840, porque o exercício nós já fizemos a conta. O trabalho e a variação zero. Então, quanto vai ser o trabalho? 840 de novo, tá? Então, tanto o trabalho trocado com meio, que vai ser 840, se for uma transformação isotérmica, tanto também a variação da energia interna nessa transformação isométrica, que o volume não vai alterar, também vai ser a mesma coisa, tá? Então, essa é a solução. Não sei se deu para ver a parte de baixo, ó. 140, tá? Que eu acho que deu uma cortadinha aí, tá? Bom, nesse exercício, primeiro vamos fazer ali. Certa quantidade de gás sofre um ciclo de transformações representado no diagrama ao lado.
Calcular o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA. Então, ó, ABCA, porque é um ciclo, tá? Uma transformação cíclica. Então, calcular o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA em joules e o calor trocado entre o gás e o meio em calorias, tá? Então, primeiro, a energia interna, nós temos já que saber que é um ciclo, então ΔU vai ser zero, tá? Porque é um ciclo fechado, tá? Então, a variação de energia interna aqui, ela vai ser zero, tá? Bom, aí a área do triângulo já vai realizar o trabalho. Então, lembra que tem uma figura geométrica, então vamos achar a área vai ser já o trabalho, tá? Então, vai ser base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo, tá? Então, base dá 4 vezes a altura, então, de 1 para 4 é 3. Dividido por 2. Já posso simplificar o 4 com o 2, que vai dar 6 vezes 10 elevado a 5 joule. Então, já achei o trabalho, né? A quantidade de energia. Bom, agora, o que eu tenho que fazer? No ciclo, essa quantidade de energia é nada mais, nada menos que o trabalho. Então, vamos lá. Tudo bem. Então, quantidade de energia, eu vou fazer 1 caloria, equivale a 4 vezes 2 joule. Como eu já achei o joule, X. Fazendo essa continha aqui, vai ser, vou fazer para cá, X igual. Se eu multiplicar aqui, vai ser 6 vezes 10 elevado a 5, dividido por 4,2. Fazendo essa continha, vai dar 1,43 vezes 10 elevado a 6 calorias, tá? Então, é isso que ele quer saber, ok? Bom, dando continuidade, o que vocês têm que saber? Que, na verdade, nós temos duas leis. Deixa eu pegar o ponteiro, que é mais fácil. Nós temos duas leis da termodinâmica. A primeira, no primeiro momento, eles achavam assim, que você recebia uma energia, tá? Quer dizer, uma quantidade de calor, né? Aí você tirava o trabalho e sobrava uma quantidade que seria energia, seria um acúmulo de energia, mas então era assim, recebia o calor, realizava, havia as transformações, né, dos gases e realizava o trabalho, beleza. Não perdia nada. Então, de primeiro momento, eles não pensavam que perdia alguma coisa, tá? Que o rendimento de qualquer máquina era 100%. Então, de primeiro momento, era isso. Tá? Então, é lógico que a gente usa isso daqui em alguns momentos, quando a gente tem um movimento cíclico e tal. Mas quando a gente pensa em máquina, nós pensamos em uma troca de calor, tá? Do meio quente para o meio frio, mas a gente não usa o 100% dessa máquina. Então, o rendimento de nenhuma máquina é 100%. Então, o que acontece? A primeira lei já não é tão válida. Tá? Então, ela existe? Existe, mas aí nós temos que pensar em rendimento, no ciclo de Carnot, que nós vamos ver agora na próxima aula. Então, as transformações estudadas por essa lei são as transformações dos gases, tá? E também eles falam em transformação adiabática, que vocês já devem ter visto em química, tá? Então, ocorre quando a troca de calor com o meio externo é nula, quando não há troca com o meio externo. Então, isso aqui é bem legal vocês gravarem isso daqui. Tá? Bom, então, isso daqui era a primeira lei da termodinâmica. Agora, nós vamos ver a segunda. Então, na segunda lei da termodinâmica, entra o enunciado do físico francês Sadi Carnot. O que o Carnot fala? Por isso que fala ciclo de Carnot. Que nenhuma máquina, ela trabalha 100%. Ó. Ela não usa 100%.
tá? Então, assim, ele fala assim, né? Afirma que é impossível que uma máquina térmica cíclica converta integralmente calor em trabalho, ou seja, o rendimento de uma máquina nunca será 100%. Tá? É o princípio de Carnot. Então, por exemplo, você tem uma geladeira, ela não vai usar 100% da potência dela para gelar um alimento. O carro, o motor a combustão, é um ciclo também. Só que ele não vai usar 100%, porque ele perde em forma de calor. O motor fica quente, ele perde potência. Você liga um ar-condicionado, ele perde potência. Então, nenhuma máquina vai trabalhar com a sua potência. Então, é o que vocês aprenderam em cavalo. Então, o carro tem tantos cavalos, beleza? É potência. Mas ele não usa tudo, tá? Por N motivos, mas então força de atrito, força de calor, o problema de transformações de calor, e aí vai, tá? Então, ele fala, aqui é a lei de Carnot, né? Então, é o que ele fala, tá aqui, para que um sistema realize conversões de calor em trabalho, ele deve realizar ciclos entre uma fonte quente e fria, isso de forma contínua. Então, porque forma um ciclo, ele não se perde, tá? É como se fosse um polígono fechado. A cada ciclo é retirada uma quantidade de calor da fonte quente, que é parcialmente convertida em trabalho, e a quantidade de calor restante é rejeitada para a fonte fria. Tá? E aí, pessoal, beleza? Bem, seguinte, cara, a gente trabalhou aí com a primeira lei da termodinâmica, né? A gente viu que era o ΔU, que era a variação de energia interna. A gente viu que era o trabalho, né? Que o trabalho dependia de uma variação de volume. Se o volume aumentasse, foi o gás que empurrava o êmbolo, era o gás que empurrava o êmbolo, e o trabalho era positivo, ok? Se o êmbolo empurrasse o gás, gerando uma diminuição do volume, o trabalho era realizado sobre o gás e o gás tinha um trabalho negativo. Ok? Beleza. E a gente viu o calor, né? Calor positivo. Nós tínhamos o calor recebido e o calor negativo era um calor cedido. Beleza. Relacionamos essas três grandezas físicas através da primeira lei da termodinâmica, que dizia que ΔU é calor menos trabalho. Se a gente inverter um pouquinho essa ordem, a gente vê que calor, né, é ΔU mais trabalho. De novo, ó. Trabalho relacionado à variação de volume, o volume poderia aumentar ou diminuir, e o ΔU relacionado à variação de temperatura, a variação de energia interna, né, a agitação da molécula. Então, por exemplo, quando você cede calor a um gás, né, ele pode aumentar a temperatura, mas também pode aumentar de volume, por exemplo, né? Ele pode realizar trabalho, e ΔU era assim que a gente lia essa equação. Agora, pode ser que se eu desligar a fonte, por exemplo, né, pode ser que esse gás esfrie de novo. Pode ser que o êmbolo volte para a posição inicial, ou seja, esse processo aqui é um processo altamente reversível para a gente, né? A primeira lei da termodinâmica ela é enunciada com essa ideia, mas ela é enunciada a fim de processos reversíveis, processos que podem voltar ao seu estado inicial, conservação de energia do sistema, tudo bem? Agora, a gente sabe que na prática, esses processos na prática, no dia a dia, eles praticamente não existem, os reversíveis, certo, gente? Por exemplo, se eu pego um prato e jogo no chão, ele quebra, junta todas as partes de forma precisa e tenta colar, cara. Ele não vai ficar igual ao prato original, né? Tem uma historinha da termodinâmica até que a gente pode contar, né? Essa ideia para retratar o processo irreversível é assim. Pega milho, joga na panela com manteiga, faz lá aquele milhozinho com manteiga, deixa esquentar bastante. O que vai acontecer, gente? A agitação das moléculas no interior do milho vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que aquele milho vai virar pipoca, né? Aquilo só aconteceu devido à grande temperatura atingida pelo interior daquele núcleo, daquele grão. Tudo bem? Beleza, então a temperatura chegou num estágio e o milho virou pipoca. Agora faz o seguinte, pega essa pipoca, deixa em cima da pia. Vai ou não vai voltar a temperatura inicial do milho? Mas a pipoca vai virar milho? Não, porque esse processo não é reversível, é o processo irreversível. Na verdade, a termodinâmica ela enuncia que tudo na prática, tudo na vida, tem rendimento inferior a 100%. E se tudo tem rendimento inferior a 100%, por menor que seja, existem perdas. E se existem perdas, os processos nem sempre são reversíveis. Na sua grande maioria, na sua enorme maioria, poderia dizer eu, os processos são irreversíveis. Existe a possibilidade do milho virar pipoca? Pode até ser, mas tende a zero. É
tão eventual o processo, a probabilidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente despreza e diz que é zero. Coisa de maluco, coisa de matemático, né? A gente diz, é impossível a pipoca virar milho de novo, né? Então, os processos, eles têm rendimento inferior a 100%, tá? Esse é um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Outro enunciado, que também é muito interessante, é que na verdade, a gente só tem o calor passando do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura de forma espontânea. Então, o calor só pode migrar sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. E isso de forma espontânea. Professor, existe a possibilidade do calor migrar de onde tem menor temperatura para o de maior? Até tem. Mas esse processo não vai ser espontâneo. De forma espontânea, é sempre do corpo de maior para o de menor temperatura. Dá um exemplo, a gente vai ver na aula de hoje, né, que o ar-condicionado faz justamente isso. Ele tira calor de onde tem a temperatura menor e joga calor para onde tem uma temperatura maior. E o ar-condicionado vai ser considerado pela gente como uma máquina frigorífica, refrigeradora. Tudo bem? De tal maneira que para que aconteça esse processo, vou ter que gastar uma energia. No nosso caso, vai ter que pagar uma continha de luz lá para que o processo seja forçado, para que ele aconteça, ok? Na verdade, existia mais um enunciado nessa terceira lei, né? Que o 0 Kelvin, ele é inatingível, mas virou lei zero da termodinâmica, a gente tira daqui. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vai evidenciar duas coisas muito básicas. De novo, ó, o calor flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura e todo processo, por menor que seja, tem uma perda. O seu rendimento é sempre inferior a 100%. Não pode ser jamais 100%. Legal? E como é que a gente vai aplicar isso? Basicamente em duas máquinas. Nas máquinas térmicas, ok? E nas máquinas frigoríficas. Bom, então, continuando aqui a nossa apresentação, para o cálculo do rendimento de uma máquina de Carnot, usamos a seguinte fórmula. É o seguinte, a fórmula de Carnot, esse R significa rendimento. Para alguns livros vai ser um Eninho, um N desenhadinho, é um N, tá? É o rendimento, eu coloquei R, tá? Esse 1 é o 100% da máquina, tá? Então, por isso que é 1. 1 é o inteiro, é o 100% da máquina, menos a temperatura 2 sobre a temperatura 1. Tá? O que é a temperatura 2? Temperatura da fonte quente em Kelvin, a temperatura 1. Temperatura 2 é a fonte fria em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin, porque nós estamos trabalhando com gás, temperatura, com calorimetria, tá? Bom, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Então, vocês vão assistir. Bom, então primeiro vamos fazer a leitura da questão. Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 1000 calorias por ciclo, sendo as temperaturas das fontes quente e fria, que é 427 da fonte quente e 127 da fonte fria, determinar o rendimento da máquina. Então, olha, o rendimento da máquina, a gente tem que sempre entender que o rendimento de uma máquina é sempre 1 menos a temperatura 2 sobre a temperatura 1. E sempre em Kelvin e em Joule, tá? Então, o rendimento de uma máquina, por que esse 1? Esse 1 significa o 100%. Porque diz que a máquina nunca vai ser o 100%. Tá? De rendimento. Então, sempre vai perder. Então, o T2 é 400 e o T1 é 700. Fazendo essa conta, vai dar 0,43 já a continha total, tá? Daí, vocês fazem a divisão e depois faz 1 menos, tá? Então, o rendimento 0,43 que vai equivaler 43%, tá? Bom, aí, o que tem mais? Na letra B, ele está pedindo o rendimento, o trabalho realizado em cada ciclo. Então, o trabalho em joules realizado pela máquina em cada ciclo. Bom, o trabalho, o que significa o rendimento? O rendimento é o trabalho, né? O trabalho pela quantidade de calor que ele vai receber. Então, ele não vai receber um calor, ele vai realizar um trabalho. O rendimento nada mais é que esse trabalho dividido pela quantidade de caloria que ele vai receber. Então, o rendimento é 0,43, que eu já achei. O trabalho é o que eu quero achar.
e a quantidade de caloria que ele recebeu, 4,2 joules. Fazendo essa continha, então, o trabalho que realizou, 1.806 joules, tá? Ou também, vocês podem pensar assim, ela não recebeu 4.200 joules? Ela não teve só um rendimento de 43%? Vocês podem fazer 43% de 4.200. Porque foi o que ela recebeu de joule. Então, isso foi a quantidade de calor, tá? De energia que ela recebeu. E ela só teve um rendimento de 43%. Então, automaticamente, ela só realizou um trabalho de 1.806, tá? E na letra C, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Ué, o que ele não usou, ele jogou fora. Então, na letra C, é só vocês fazerem 4.200 menos 1.806, que é o que ele vai jogar fora. Então, ele jogou fora 2.394 joule. Opa, foi para cá para vocês, ó. Tá? Então, ele rejeitou 2.394 joules. Certo? Ok. Bom, e aí nós terminamos a nossa aula sobre termodinâmica, ok? E para as próximas aulas, vocês farão trabalhos em grupo. Aguardem para as informações, ok? E aqui são as fontes de onde eu retirei. Obrigada por vocês me ouvirem.